Olá pessoal, aqui é o Rodrigo. Vou fazer aqui um pequeno vídeo, sobre uma ferramenta que a gente pode estar utilizando nos torneios, para acumular mais fichas. Muitas vezes a gente espera somente cartas boas para estar jogando e a gente pode estar utilizando de outras ferramentas para acumular mais fichas e se manter no torneio. Bem, quanto usar as Docking Bets? É chamada de Docking Bet ou Lead uma aposta feita por um jogador que esteja fora de posição, ou vai estar no small ou no big, e que não tenha sido agressor na street anterior. Um exemplo é quando pagamos um raise pré-flop nos blinds e saímos apostando no flop, ao invés de dar check e deixar o oponente, que era o agressor na street anterior, fazendo uma continuation bet. Eu acho que uma das funções principais dessa Docking Bet é anular a c-bet do vilão, que ele não tendo essa iniciativa de estar betando, deixar ele contra a parede e caso ele não acertou nada e em um terço dos flops que a gente vê ninguém acertou nada, a gente dando esse lead pode muito bem levar a mão, e ainda mais contra jogadores mais sólidos, que evitam blefs, que não gostam de ficar pagando por brocas ou com mãos muito especulativas. Tipos de situações para usar Docking Bets. Pode estar utilizando por blefe ou semi-blefe. A Docking Bet pode ser usada como uma forma de defender o blind contra jogadores que fazem muito steal. De repente você está em uma mesa que tem um ou dois jogadores que estão fazendo muito steal, isso é uma forma de você dar um contra-ataque a esse tipo de estratégia deles. Mas o mais importante é que eles tenham uma tendência em foldar. Não pode ser um call station que vai pagar qualquer coisa, mesmo sem ter nada. Não pode ser nenhum maníaco que faz umas jogadas que ninguém entende. É impossível até ler a mão dele. Que tem uma tendência a foldar caso seja pressionado e não tem uma boa mão. Às vezes a pessoa com a mão especulativa dá um mini raise com a intenção de c-betar o pot. Você faz um c-bet de meio pot e acaba levando. Isso é uma estratégia muito boa que a maioria de nós usamos nos torneios. E essa Docking Bet pode muito bem anular essa ação do vilão, deixando ele contra a parede e isso conseguindo acumular mais fichas. E principalmente você pode estar usando por valor. Uma situação boa para usar Docking Bets é com trincas ou dois pares em bordo com muitos draws, principalmente em pot multiway. De repente tem 3, 4 vilões, 5 vilões na mão. Você está no Big Blind, todos entraram de limp e você deu apenas call. De repente o flop veio bom para você, você trincou, você fez dois pares. Como tem muita gente na mão, é mais recomendável você já sair de lead, porque aí você já expulsa quem não tem nada e ainda consegue obter um valor pela sua mão. Porque se você desse check, normal pode ser que passasse em branco e todos dessem check, então você ia ficar uma street sem fazer um raise e mantendo mais jogadores na mão. De repente outro jogador acaba fazendo uma trinca maior ou acaba fazendo dois pares maiores que o seu, você já perde essa boa mão. E você pode muito bem já tirar, se não todos, a maior parte dos jogadores já com essa Docking Bet pós-flop. Cuidados que nós temos que ter. Não utilizem contra jogadores calling stations ou maníacos, porque esse tipo de jogador normalmente paga com terceiros pares, com overpar muito baixo, com AX até o showdown achando que está ganhando. Então não é bom usar como blefe contra esses jogadores. Porém, usar como valor, você pode já extrair muita ficha desde no flop
Até o river você pode extrair tudo dele com essa donkey bet, que normalmente ele não vai colocar na sua mão que você tem uma mão boa, você sai no de lead. A donkey bet como blefe deve ser usada apenas no flop. Caso o vilão pague a aposta, significa que acertou a mão ou tem uma ótima pedida e não vai desistir. Então não adianta você fazer esse lead no pós-flop, betar turn e betar river. Só bet turn e bet river se realmente você tiver uma mão boa. Caso seja como blefe, não adianta você betar turn e river independente do que apareça no flop. De repente tinha duas cartas de espadas, aparece a terceira carta, você fala agora eu vou betar porque eu vou simular que tem um flush. Não compensa, porque realmente se o cara pagou é porque ele tem alguma coisa, então não é lucrativo você continuar nessa linha. Betou flop, funcionou? Betou meio pote no flop, funcionou? Beleza, não funcionou? Já desliga da mão, já vai de check. Se tua mão melhorar, você pode fazer um outro bet. Caso a mão continue ruim, é apenas check fold. Utilize a donkey bet como uma ferramenta para acumular fichas em um torneio. Use-a como blefe, semi-blefe ou valor, dependendo do vilão que esteja enfrentando. Esse tipo de jogada, utilizando donkey bet, vai muito do vilão que você está enfrentando. Então tome muito cuidado e analise bons spots para estar utilizando. Contra Calling Stations ou Maníacos, utilize a Donkey Bet com uma boa mão, 2 pares, trinca ou maior, e em pot multiway. E como já foi dito, você está com uma boa pedida para flush, ou duas pontas na sequência, ou tá com trincado, tá com full house. Aí você pode usar essa donkey bet, que você vai confundir o vilão. Ele vai achar que você tá betando, tá dando de lead porque você acertou o segundo par e tá querendo defender a sua mão. De repente você não tá com o segundo par, você já tá trincado, você tá com uma mão bem melhor e ele acaba se confundindo. Que normalmente quando alguém sai de lead, pelo menos comigo, quando alguém já sai de lead, eu já acho que ele está defendendo o segundo par ou top pair, mas é um top pair, é um 6, um 7, um 10, que pode virar um valete, um dama, e a pessoa se perde, não sabe onde está na mão. Ela já sai de lead, que é para defender aquele top pair mediano. Então você confunde o vilão. E contra jogadores tight e limpers, se o vilão for muito tight ou gosta de ver flop e desiste fácil, quando não acerta sua mão, utilize para anular a possível c-bet que ele possa fazer. De repente você analisou, um jogador ele é tight, porém ele faz muito a linha de down check, abre de open raise, e independente do flop ele está sempre c-betando. Então se você fizer uma donkey bet, você anula aquele c-bet dele e provavelmente ele vai achar que você acertou alguma coisa e ele não, e vai desistir. Principalmente se for um tight, mas um tight mais seguro. Aquele tight que abre com Ice Rei, não acertou, ele folda. Não aquele tight que vai pagando até o river porque ele tem uma mão boa, ele quer ver aquela mão desenrolar. Tem jogadores que não conseguem largar uma mão quando não acerta. Tem que ser aquele que sabe largar. E contra limpers, tem muito cara que só dá aquele mini raise, entra de limp, só para ver flop. Não viu, desiste. Abre no Alt Street a mesma coisa, não acertou nada, desistiu. Contra esses jogadores você também pode estar utilizando esse tipo de ferramenta que você vai eliminar ele da mão. Pelo menos de cada 3 vezes que ele fizer isso, 2 você leva. Então é uma coisa muito lucrativa. Agora vamos ver alguns exemplos, algumas jogadas que eu fiz utilizando essa ferramenta. Bem, aqui é umas mãos que eu separei em que eu utilizei essa estratégia, né?
essa ferramenta que é a Donkey Bet, ou utilizaram em mim, e vamos ver o que aconteceu e analisar cada mão, né? 9-6 suited no Big Blind e, contra 5 jogadores, né? O cutoff entra de limp e o botão também, os dois entram de limp. Eu apenas dou check, acerto 2 pares no bordo. Como os jogadores gostam de ver muito flop, eles estão sempre abrindo de limp para ver flop, eu já faço uma Donkey Bet, acabo tirando um dos limpers e o outro me volta imaginando que eu posso ter um 6, eu posso ter um 3, um 9, de repente ele tem um overfair maior, ou faz esse re-steal, esse all-in, para me arrancar da mão imaginando que eu estou blefando. Eu pago, viro um 8 e um 5 e ele estava com um 9 e 10. Então ele estava com top pair, com um kicker mediano, e tentou me tirar da mão. Outra mão, 9 e 10, blind 150. O cara abre de mini raise, ele é um jogador muito loose, vê muitos flops. Aí eu apenas dou call para ver se bate alguma coisa interessante no flop. Não bateu nada, porém o vilão aqui de baixo, que ele também é muito loose, ele acaba utilizando do Donkey Bet. Ele está fora de posição, acaba utilizando uma Donkey Bet de meio pote. Como eu não acertei nada, não tenho o que eu fazer com essa mão, eu apenas foldei. E o outro vilão, que entrou de limper, foldou também. Então é uma ferramenta útil, que eu dei call ou o cara deu limp, e a gente vai acertar só um terço das mãos. Então você dando esse bet, você pode estar levando as fichas sem muito problema. 6 e 9 off do Big Blind, já tem ante na mesa. O vilão entrou de limp novamente, mas esse era um jogador até que não fazia muito essa linha. Mas o cara entrou de limp, ou ele tá nuts, ou ele não tem nada, ele só tá tentando ver flop para ver se a mão dele desenrola. Como eu achei que ele não tinha acertado nada, betei meio pote e ele largou. Se ele me tivesse feito eu desse check, ele ser betado, ele levaria o pote, então as 600 fichas seriam dele. Como eu dei de lead, eu acabei puxando esse pote e levando essas fichas para o meu lado. 2 e 4, aí já um heads up. Aí o cara é muito loose, então ele apenas deu de limp. Eu acho que em heads up não pode ser entrar de limp, a não ser que você tenha uma estratégia, esteja tentando pegar o oponente de alguma outra forma, né? Aí eu beto meio pote, já saio de lead e acabo puxando com o terceiro par. Par de 8 no Big Blind, início de torneio. Aí tem 3x do TG. Eu dou call pela trinca. Nessa altura acho que seria bom. Ele é muito loose, abria muita coisa. Flop veio 2, 4 e 6. Eu dei de lead. Acho que início de torneio acho que foi meio que desnecessário, né? Mas foi a ferramenta que eu utilizei na hora. Eu devo ter algum note, alguma coisa sobre o vilão, e acabou que ele largou. Betei por valor também, porque se ele tivesse acertado um 6, ou tivesse pela pedida do flush, ou pedida de sequência, ele pagaria, e
E provavelmente poderia extrair mais fichas. Mas funcionou já no pós-flop, então foi melhor. Rei 7. O vilão abriu dá um mini raise. O small blind já foi em all-in, tava muito short, eu paguei. O flop não acertei nada. Tem o rei, over do rei, que pode ser que bata melhor em minha mão. Só que eu já beto meio pote e ele folda. Bate o 6 e o 8 e eu acabo puxando, pelo menos dividir o pote, eu acabo levando uma parte. 7, 8 off do Big Blind. O vilão do botão poderia estar aberto com raise, deu limp. Pode-se ver aqui que ele é um limper, né? Ele é muitos flops. Outro vilão aqui também, meio loose, só deu complete. E eu dei check. Acertei o top pair. E contra dois vilões acabei cebetando meio pote. E levei esse pote com o meu top pair. O problema dessa jogada seria se um dos dois pagasse. Que provavelmente eles ou estão com overpairs maiores, ou dois pares, ou estou com uma pedida boa. Mas como ninguém deu resistência, acabei puxando um pote. Agora temos as Donking Bets que não deram muito certo. Essa aqui, primeira mão, um As 9 off. Teve um jogador muito loose que deu um mini raise. Eu apenas paguei. O flop não veio nada para mim. E eu saí de lead. Ele pagou. Aconselhável nessa hora é já de desistir da mão, a não ser que ela melhore muito. Bater no meu As ou me dando uma boa, ou que vire uma carta que seja boa para mim ali no flop. Virou um 2, que não é nada. Eu betei meio pote novamente, tentando expulsar o jogador da mão. Esse tipo de jogador que vê muito flop, que é meio loucão, ele não vai largar a mão. Ele pode ter acertado o 7, ele não vai largar. Ele pode ter acertado o valete, ele não vai largar. Ou ele pode estar na pedida do flush, que ele também não vai largar. Então a parte que eu errei maior foi essa, de ter betado a segunda vez. Ele pagou, virou uma dama, eu dei check, deu check behind, ele tinha um valete. Então, bet flop, não deu certo, já desiste. A melhor forma. 3 e 7 off do Big Blind. Vilão loose. Entra de limp. No flop eu não acertei nada. Beto meio pote. Início de torneio. Não é muito bom fazer essa jogada, porque são poucas fichas, então não compensa o risco. Mas eu betei, ele pagou. Vira um rei. Como virou uma carta maior, eu dei check. Ele betou, eu foldei. Essa é a melhor linha para seguir. Tento levar no flop, não deu certo, é check fold. A não ser que a mão melhore, aí você continua fazendo a jogada. Bem, esse aqui é um videozinho que eu achei de uma mão Blind 4080. No Big Blind tem um jogador ficha aqui, um tal de Akari jogando, né? Não sei se vocês conhecem. E o TG abriu um raise de 200 fichas, né? Deu um raise de 2.2, mais ou menos isso. Aí roda em fold. E quando chega nesse Akari, ele dá um call. O flop vem o 4, 10 e 2. E ele já sai de lead.
Ele betou um pouquinho menos que meio pote, então ele já sai dando uma donkey bet. O vilão pegou e fez um re-raise, fez um realmente contra o Akali. A Akali apenas deu call. Aí virou um 3. Pode ser que tenha flush, pode ser que tenha sequência, né? Um board meio conectado. O Akali deu check e o vilão já saiu betando meio pote. O Akali apenas deu call. Veio uma dama. Os dois deram check. Quando vai ver o Akali com uma ótima mão, um par de ais. Essa aqui é o home game aqui do grupo de estudos que a gente fez. Essa aqui é uma mão que foi em que eu estou no Big Blind com 8 e 10 suited. E vamos ver como é que vai desenrolar essa mão. Chega aqui no Alex, ele dá um mini raise. Essa aqui foi a hora que o Jefferson ficou sit out, né? Ele demorou um tempo para... Deve ter desconectado. E chegou aqui na minha posição, eu apenas dei call. O flop não veio nada para mim. Nem pedida, nem nada. Não acertei nada. Eu pego e beto meio pote contra o Alex. O Alex, após pensar um pouco, foldou a mão. E essa long bet eu usei por blefe. Eu não tinha acertado nada. Agora uma mão mais para frente do torneio. Acontece a mesma coisa. E eu acertei o terceiro par, mas nesse tipo de flop a minha mão não vale nada. Fiz até um note no Alex pelo jogo dele. Eu não acho se é certo ou se é errado, porque na verdade eu jogo da mesma forma. Ele é um cara seguro. Ele abre, ele não acertou a mão dele, uma boa mão, ele não fica usando de muitos blefs, blefar todo mundo blefe, mas ele não utiliza de muitos blefs. Ele acertou, ele continua, ele não acertou, ele meio que sai da mão ou apenas da call. Então eu também utilizo essa linha. E tá até aí para vocês analisar se essa é uma linha certa ou não. Jogar um pouco mais seguro. O problema de jogar mais seguro é que muita gente vai utilizar e contra-atacar. Utilizar dessa forma de jogar da gente e contra-atacar. A forma boa é que a gente não desperdiça fichas, né? A gente não fica betando em potes que não acertou, fazendo jogadas mirabolantes. Acertou, errou. Mas como eu vi que ele era muito seguro, e esse tipo de jogada do Quebet é bom para jogar contra jogadores seguros, aqui nesse flop, eu com o terceiro par, eu sei que minha mão não é boa, mas o flop também não deve ter sido bom para ele. Porque eu teria dado um call aqui com duas cartas naipadas. Esse flop poderia ser bom para mim, um flop de copas. E eu poderia ter dado um call com um rei. Eu poderia ter acertado alguma coisa. Como ele também poderia. Se ele me cebetasse agora, eu desse check, ele cebetasse, eu ia largar. Eu tô com o terceiro par, não tinha nada. E eu vi sair de lead, porque eu sei que ele vai acertar só um terço dos potes. Então eu falei, vamos sair na frente. Pode ser que passe, senão eu perdi 1000 fichas. E ele desistiu. Aqui foi uma que deu errado. Não, nem todas dão certo. E eu agora tô bem no torneio em fichas, né? Aí o Jefferson, se eu não me engano, ele abre raise de 2.2, 2.3. Eu apenas dou call. Eu dou call porque é uma mão razoável, um mais 10 off, pode ser que flopasse bem. Não acertei nada, saí de lead para ver o que acontecia. Se ele caía nessa jogada ou não. Que provavelmente ele também não acertou esse flop. Aí o caso noite que ele me voltou.
qual foi meu erro? Eu ter pago. Eu errei, eu saí de lead e não tenho uma mão boa. Não é aquele caso do Akari que tinha par de ais, ou aquele caso em que eu estava com 9,6 e acertei 2 pares. Aqui eu errei completamente. Poderia ser que minha mão melhorasse, que nem aqui no bordo a carta maior era o 8 e eu tinha o 10. Poderia que batesse meu 10, batesse meu ás. Então eu tinha ainda 6 odds, poderia ser que o meu ás ganhasse, né? Chegasse no showdown, ganhasse com king com mais alto, mas para ele ter me voltado, provavelmente alguma mão de valor ele pode ter. Ele pode ter um overpair, ele pode ter acertado aqui o 8, então, mas aí eu desacreditei, é errado isso. E como ele estava muito short, eu achei assim, ele deve estar querendo me expulsar da mão, porque ele está short, ele está precisando dessas fichas, e eu estava bem deep aqui. E ele foi, eu dei check novamente. Quando dobrou o 8, eu desacreditei que o 8 estivesse na mão dele, ele foi all in. Nessa que ele foi all in, ele me pegou. Que realmente ele estava com o 8, as e 8, e trincou. Já estava ganhando, né? Desde o flop ele já estava ganhando, mas ele acabou trincando e eu achei assim, eu vou pagar porque isso não vai afetar tanto o meu stack, mas foi uma jogada errada. Bem, isso aqui foram algumas análises sobre essa ferramenta do OpenBet. É muito discriminada. Muitos dizem que é fraqueza, que é isso, que é aquilo, mas acho que nenhuma jogada é. Até entrar de limp, muitas vezes pode trazer fichas. Bem, é isso aí, pessoal. A minha análise sobre Dokebet. Não sei se todo mundo utiliza esse tipo de ferramenta ou não. Ela é muito discriminada. Dizem que só jogadores fracos é que utilizam e tal, mas aí você pode estar com uma mão muito boa contra jogadores que pagam ou jogadores bons. Você utilizando essa ferramenta, você pode induzir a eles que você é um fish e de repente você está com nuts e arranca boa parte das fichas deles ou até todas as fichas, né? Você pode usar contra jogadores mais seguros, mais tight ou limpers. E em vez de ele utilizar CBET contra você, você sai de lead e acaba ficando com, né, as fichas que estão no pote. Bem, espero que tenham gostado do vídeo e se tiver algum comentário, postem aí que a gente discute alguma jogada ou alguma observação que eu tenha feito, né? Que esse tipo de vídeo eu faço que é para ajudar todos. Eu acho que no grupo de estudos nós temos que dividir o conhecimento, o pouco conhecimento que cada um tem, a gente vai dividindo e com isso todos vamos crescendo, né? E até a próxima, pessoal.